Boa noite, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, com muita alegria, com muita satisfação interna, pedindo ao Pai Maior que nos favoreça nessa noite no entendimento das lições que nós estudaremos, das preces que faremos. E vamos, nesse instante, são 8 horas pontualmente, o pessoal deve estar chegando, né, aqui no grupo. E nós vamos fazer então o nosso trabalho nessa noite, como sempre temos feito, repetindo que o Evangelho no Lar é um momento em que nós convidamos a espiritualidade amiga para nos acompanhar dentro do nosso lar. Convidamos os nossos mentores espirituais, os dos nossos familiares, convidamos todos os nossos espíritos amigos que vêm para nos ajudar, nos acompanhar, para estudar conosco. E nós fazemos o que deve ser feito no Evangelho. Um Evangelho normal, dando essa introdução mais uma vez para quem está chegando agora, para quem nunca fez Evangelho no Lar. Num Evangelho normal, feito em casa, o que acontece? A gente faz a prece, nós fazemos uma leitura, fazemos os comentários, exatamente como temos feito aqui. A diferença é que aqui, como eu faço transmissão ao vivo e não tem a questão do bate-papo, eu faço tudo sozinha, né? Vocês participam das suas casas, dos seus lares com seus familiares, mas mais ouvindo e entendendo, pensando no assunto. E eu faço tudo. Mas quando vocês fazem na sua casa, sem esse acessório que é o virtual que nós estamos utilizando, aliás, eu recomendo que vocês implantem num dia nos seus lares, até porque nós fazemos o Evangelho aqui no grupo quinzenalmente. Vocês vão fazer um bate-papo gostoso, conversar sobre o assunto, dizerem o que entenderam dos temas, enfim. Vai ser uma conversa que vai unir a família, integrar a família e ajudar a família a se integrar, a se sintonizar mais com a espiritualidade amiga, ok? Bom, eu dei esses 2 minutinhos com essa introdução para que mais pessoas chegassem, mas nós temos que fazer a nossa obrigação. E a nossa obrigação agora é, com muito amor, com muito carinho, fazer a nossa prece inicial. E eu faço a prece nesse momento, pedindo a espiritualidade amiga, que venha em nome de Deus, nosso Pai Criador, em nome de Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso mestre e modelo de conduta, para que possamos, com a sua proteção, com a sua inspiração, com as suas bênçãos, fazer os nossos estudos desta noite. Pedindo antecipadamente que o nosso lar seja protegido, espiritual e materialmente, para que tenhamos esses momentos de paz, de tranquilidade, de harmonia, com os nossos mentores nos acompanhando para o entendimento das lições desta noite. Que o que leremos e conversaremos não sejam somente palavras, mas que toquem o nosso coração, que nos envolva, que nos faça pensar e que nos ajude, os nossos mentores e amigos espirituais, que nos ajudem a aplicar este conhecimento. Certos de que onde algumas pessoas, 1 ou 2 ou 3 encarnados, se reúnem, sempre haverão vários desencarnados juntos, e isso nós fazemos essa reflexão para entender que Jesus prometeu que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria com estes. E nós não estamos sozinhos, nem eu sozinha, nem vocês sozinhos. Nós estamos com a espiritualidade amiga que nos acompanha e Jesus está conosco. Desta forma, humildemente nós pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho desta noite, tendo a certeza de que sairemos daqui mais felizes, mais tranquilos, mais decididos a lutar pela nossa evolução moral e espiritual e mais sábios, no sentido de ter um pouco mais de conhecimento a ser praticado e aplicado. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Boa noite para quem chegou agora, depois da prece. Venho então hoje estudar com vocês, que eu deixei certinho anotado no link para quem quis ler antes, o texto O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe outro texto que fala sobre o homem de bem,
que está integrado, está dentro da literatura espírita, da codificação em O Livro dos Espíritos. Numa outra oportunidade farei também aquela leitura, mas hoje esse texto ele não é muito curto, vou levar uns 5, 6 minutos talvez lendo esse texto para a gente conversar. Mas é um texto bastante bom, que a gente não pode deixar de ler, de pensar, de refletir, de estudar, tá bem? É o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo se chama Sede Perfeitos, parte de uma frase que Jesus falou, e o homem de bem está no item 3. Quem quiser acompanhar das suas casas, né, é só abrir o Evangelho neste momento e a gente vai ler juntos. Vocês leem aí e escutam e eu leio aqui, tá bom? Começo dizendo: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Em consatisfação, nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a puder evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios,
nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Eu imagino que, como eu me senti na primeira vez que li esse texto, que vocês devem ter ficado bem arrepiados, preocupados até. Pensando, meu pai do céu, quando, como que eu vou conseguir fazer tudo isso? E nesse último parágrafo, os espíritos ainda dizem que não ficaram enumeradas todas as qualidades do homem de bem. É fato. O homem de bem, ele tem muito mais a oferecer, tem muito mais para fazer, para realizar. Mas isso que foi dito aqui, por mais que seja uma lista até bastante grande de virtudes, de qualidades, isso não limita, não impede a nossa condição de exercitar essas virtudes. Por que razão? Porque Jesus deixou muito claro que é para fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Isso todo mundo sabe. É uma frase simples, mas se vocês pensarem em tudo que foi lido agora sobre essas características do homem de bem, que o Espiritismo nos ensina mais detalhadamente a entender, ele mostra que se a gente agir com o próximo do jeito que gostaríamos que agisse conosco, nós faríamos tudo isso e muito mais. Então é uma questão de trazer para a nossa consciência, para as nossas qualidades de pensamento, para os nossos momentos de vigilância, para os pedidos das nossas preces, da nossa oração, que sejamos capazes de fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Percebam, ele fala, em primeiro lugar, sobre a questão da fé, que o homem de bem deposita fé em Deus. O que significa fé em Deus? É entender que por mais difícil, que por mais chato, que por mais dolorido,
que por mais complicado que esteja sendo o nosso momento, Deus está no comando, Deus tem conhecimento do que está havendo, as coisas estão sendo realizadas, estão acontecendo de acordo com a nossa liberdade ou livre-arbítrio e as suas consequências, que vêm pela lei de causa e efeito. E também entende que, sendo Deus justo e bom, nós não poderíamos estar sofrendo nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhum momento difícil se nós não tivéssemos alguma coisa ou para quitar ou para aprender. E se não foi nesta vida que foi gerada essa necessidade, é em algum outro momento que foi gerada. Foi em algum outro momento. E quando foi esse momento, se não foi nessa vida? Em outra existência. Sem a reencarnação fica difícil até mesmo de ter fé em Deus, porque essa fé cega que diz, acredita em Deus e tá tudo bem, e você vê todo mundo doente, falecendo, você vê as pessoas passando extremas dificuldades de ordem material, vê a crueldade, a covardia, a maldade de tanta gente, e aí você diz, não, tá tudo certo, porque Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus permitiu que fosse assim porque suas leis são perfeitas. Então, o homem de bem tem absoluta e total confiança de que está tudo certo. E o espírita tem isso de uma forma muito intensa. O espírita que eu falo é a pessoa que estuda e tenta praticar, e não apenas a pessoa que se intitula, porque não existe espírita não praticante. O espírita estuda e compreende que as leis de Deus estão sendo vivenciadas a cada momento e elas são universais e infinitas no tempo. Todo o tempo existiram essas leis. Também fala sobre a fé no futuro, porque da mesma forma que eu falei sobre ser difícil acreditar em Deus sem acreditar na reencarnação, como acreditar em Deus se não existir futuro? Para que Ele nos teria colocado aqui na Terra para vivenciar experiências diversas e a maioria não tão felizes, se não existir um sentido de podermos colher em algum momento os benefícios da nossa vivência, do aprendizado da nossa vivência, da nossa tolerância, da nossa paciência, da nossa fé, do nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores. Fala também fazer o bem pelo bem, não ter essa contrapartida, esse benefício que diz, eu te dou, mas eu vou receber tal coisa, ou eu te dou e você me dará tal coisa. Infelizmente existem alguns pseudo-religiosos que têm mania, têm o infeliz hábito de barganhar o bem. Se você está barganhando o bem, o próprio Espiritismo esclarece e não deixa nenhuma dúvida, você está recebendo aquilo que merece. Então, quem barganha o bem recebe alguma contrapartida agora, fama, poder, benefícios de ordem material, por exemplo, a estes Deus não deve nada, porque ao bom de verdade, esse bom será retribuído quase sempre em outro momento que não seja na vida material. Nós não podemos ser bons porque queremos retribuição aqui nesta encarnação. É claro que a bondade nos reverterá de alguma forma. Se uma pessoa é boa, outras pessoas boas a tentarão auxiliar, orarão por ela, ajudarão, mas não é este o motivo que a torna boa. Que mais que ele fala de tão importante? Não tem preconceitos. Nós espíritas, nós cristãos, não criticamos o católico, o evangélico, o budista, o hindu, não criticamos o ateu, não criticamos o umbandista, o candomblecista. Nenhuma religião é criticada, porque todas são caminhos e cada um escolhe a estrada que quer trilhar. O que nós podemos fazer é avaliar internamente e de uma forma que se torne útil para nosso desenvolvimento, se determinado comportamento está adequado ao que foi ensinado pelos grandes missionários que vieram à Terra
para servir o Criador e mostrar o caminho. Dentre estes, o que ensinou Jesus, o missionário dos missionários. Mas nós não criticamos as religiões. Podemos criticar até algumas formas como elas são compreendidas ou ensinadas por alguns. Mas o caminho, preconceito, nós não temos, não podemos ter. Até porque a maioria das pessoas não é espírita e elas têm as próprias críticas a fazerem para nós e nós não temos que nos incomodar também. A caridade, diz esse texto, é o nosso guia. Gente, nós temos que agir com caridade. E a caridade, ela não é ato material exclusivamente. É ato moral, é ato espiritual. Acontece através do exercício, do trabalho das mãos, mas também do trabalho da boca, do trabalho do pensamento. A caridade, se todos nós tivéssemos caridade, pensássemos, por exemplo, antes de falar, nós não tiraríamos, não atiraríamos boca para fora sobre pessoas, aquelas críticas que não constroem. E mesmo as críticas construtivas, elas seriam ditas com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de ajudar. Que mais que ele fala que é importante? Não alimenta ódio, rancor ou desejo de vingança. Porque a pessoa que é boa de verdade, ela sabe que ela não precisa se vingar. Existe uma frase popular que é muito sábia, que diz que o ódio ou o rancor é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra. Nós espíritas sabemos que a energia que nós emitimos chega no outro, mas se o outro está sintonizado conosco, se o outro tem comportamentos indevidos, tem uma baixa qualidade moral, espiritual e de sintonia, o nosso ódio, o nosso rancor vai chegar lá. Porque não tem proteção, porque ele está desvinculado das forças da natureza que são boas. Mas isso não elimina o autoenvenenamento. E se a outra pessoa, mais que nós achemos que ela está errada, equivocada, que ela merece a nossa mágoa, nosso ódio, nosso rancor, a nossa tristeza despendida na sua direção, mesmo que a gente ache isso, se ela está orando e vigiando, se ela está se comportando adequadamente, se ela não merece aquilo, aquilo não vai atingi-la. Onde é que vai ficar? Vai ficar conosco. Tem até uma historinha que isso me lembra, é uma história que eu conto nas minhas palestras também, às vezes, de um monge budista que ensina os seus alunos, os seus pupilos. E um dia um guerreiro que tinha mania de provocar todas as pessoas, ele encontra um monge no meio de uma caminhada, de uma cavalgada dele, encontra um monge dando aula para os seus pupilos e começa a provocar, e o monge fica em silêncio. E ele fala coisas terríveis, envolve mãe, envolve pai, antepassados, envolve o que ele ensina, envolve todos os valores possíveis. E isso vai 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Algum tempo depois, o bendito do guerreiro, que queria simplesmente ter um motivo para atacar o monge, ele vai embora frustradíssimo porque o seu objetivo não foi atingido. E aí os pupilos, obviamente, como bons aprendizes, estavam lá muito alertas, porém eles não tinham as virtudes do mestre e eles não entenderam. Chegaram para o mestre e disseram: mestre, você foi um covarde, esse seu ato, não entendemos aonde que você quis chegar, aguentando tanta ofensa desse guerreiro. Você luta bem, você poderia ter falado coisas que calariam ele. E aí o que o mestre responde? Aproveitando a lição, aproveitando para ensinar aos seus pupilos, mostra o seguinte, ele responde: se alguém vem com um presente para te entregar e você não aceita, a quem pertence? E os pupilos respondem o óbvio, fica pertencendo a quem trouxe, pois as ofensas,
as agressões, tudo isso que nós vemos aqui desse guerreiro é a mesma coisa e serve para nós. Nós que nos magoamos, nós que nos ferimos, nós que nos ofendemos, nós que sentimos raiva, sentimos mágoa, que sentimos decepções, que esperamos do outro aquilo que ele não pode dar, serve para nós. Deixa que o outro carregue o seu presente e vamos preparar os presentes que nós queremos carregar, que nós queremos dar, que nós queremos multiplicar. E ele fala mais, fala sobre indulgência, sobre não valorizar os defeitos alheios. É claro, a gente vê que os nossos políticos são corruptos, a gente vê que o nosso chefe não é tão bom e competente como talvez nós sejamos, vemos que a administração do síndico do nosso prédio não está tão boa, percebemos que escrevemos melhor, ou que vemos palavras mal escritas, ou que as pessoas não interpretam direito. Nós vemos milhares e milhares cotidianamente de pequenas coisas que nos incomodam, que são defeitos dos outros. Mas aonde a gente cresce quando nós valorizamos, apontamos, criticamos, humilhamos isso? Se nós podemos ajudar falando no particular, ok, vamos ajudar falando no particular. Mas se não vamos conseguir, se não vamos ser úteis, se não vamos valorizar o que é bom, nós não temos por que ficar expandindo o mal, divulgando o mal. O Evangelho fala disso em outro momento da própria obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre isso. Bom, o texto é longo, vocês viram, eu estou me estendendo, mas releiam este capítulo depois. Observem aquilo que vocês ainda não fazem, assim como eu observo aquilo que eu não faço. Vamos exercitar, vamos trabalhar. Ninguém é bom, gente, não tem estrelinha de luz em volta de ninguém sem sacrifício. Nenhum de nós está pronto para desencarnar hoje e ir para uma colônia espiritual evoluidíssima, sabe, para ser espírito superior. Não, todos nós temos que trabalhar e é todo dia. Em outro momento do Evangelho se fala para se fazer, Santo Agostinho fala, faça ao final do teu dia uma reflexão, a mesma reflexão que ele pede aqui no começo. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Ao dormir a gente não ora, não agradece o dia, não pede pela noite? Então, vamos fazer isso perguntando para a própria consciência: alguém tem o que reclamar de mim? Deixei de fazer alguma coisa boa que eu poderia ter feito? Essas duas questões já farão com a habitualidade que nós nos transformemos. Se vocês fizerem isso hoje, vocês perceberão quantas vezes falharam. Se eu fizer isso hoje, perceberei quantas vezes falhei. E a falha reconhecida não tem que ser motivo de culpa, mas motivo de objetivo de transformação, ok? Gente, eu era para estar terminando em 2 minutos, vou passar mais uns minutinhos, vocês me perdoem, mas nós precisamos fazer a nossa vibração. Eu espero que tenha ficado razoavelmente esclarecido o homem de bem e, mais uma vez eu repito, releiam muitas vezes, todos os dias, se for possível, para que a gente possa trabalhar, ok? Então vamos lá. Entrando mais uma vez na sintonia com a espiritualidade, na sintonia que nós não perdemos, mas que vamos fazer para a prece. E vamos serenando então os nossos pensamentos, as nossas reflexões. Vamos abrir nosso coração ao amor. Vamos fazer inicialmente a prece que eu gosto muito, que é a prece das fraternidades. E essa prece diz: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim,
sintonizados com todos esses bons espíritos e com o nosso Pai Maior. Neste momento nós vibramos, nós pedimos, com o nosso coração cheio de amor e de esperança, pela paz entre todos os homens, inclusive e especialmente pelos espíritos sofredores que estão nas trevas, umbral e crosta. Que eles possam receber as nossas vibrações, que eles possam receber o nosso amor e eles possam arrepender-se e pedir auxílio. Pelos nossos irmãos suicidas e pelos que estão pensando, acalentando o desejo de morte, para que eles possam despertar enquanto é tempo. Os que estão já do lado de lá, despertar para o arrependimento, para o pedido de auxílio transformador, e para os que ainda estão do lado de cá, que eles possam segurar na mão de Deus e ir mais um pouco, porque não sabem quando sua dor pode acabar, e quando vencerem, a vida após a morte será mais feliz. Pelos doentes do corpo e da alma, para os que reencarnam, os espíritos que vêm para trabalhar incansavelmente nas suas missões pelo bem e pela evolução do nosso planeta. Pelos que estão às portas da morte, para que não tenham medo, e para os seus familiares, para que os libertem, porque é até uma ingratidão nossa, um nosso egoísmo querer segurar alguém neste mundo que ainda é de sofrimento, sendo que ele pode ter as portas abertas para um mundo mais feliz, sem sofrimento, sem dor e sem doença. Que nós possamos nesse momento abrir o coração com muito amor, com profundo amor, por todos os que estão nas delegacias penitenciárias, orfanatos, lares de idosos e hospitais. Pelos seus trabalhadores que precisam trabalhar sintonizados com a espiritualidade amiga para atender sofredores do corpo e da alma. E por aqueles que estão lá pela necessidade encarnatória, pelas suas experiências encarnatórias, para que sintam a mão dos bons amigos espirituais ajudando-nos a curar as suas dores. Vamos pedir por todas as casas de todas as religiões e filosofias que propagam o Evangelho de Jesus, ainda que não sejam cristãos, porque a verdade ensinada pelo Cristo está em todas as religiões e filosofias, as que são sérias, as que são boas, as que são nobres. Pedimos pelos nossos governantes no planeta inteiro, por todos os países do mundo, para que haja paz, para que haja trabalho focado na construção de um planeta em que todos são irmãos. E pedimos especialmente pelo nosso país, que tem sofrido tanto pela nossa omissão e descaso e tanto pelo abuso daqueles que deveríamos confiar. Pedimos pelos nossos animais, pelos cuidados à nossa natureza, nossa mãe natureza, da qual vivemos e precisamos tanto dela. Que o ser humano dê mais amor à natureza, respeite mais esses bichinhos, esses animaizinhos que dão tanto amor pra gente, que mostram tanto como é fácil amar. Vamos pedir por todos os lares da terra, todos, e por nossos parentes, por nossos amigos, pelos nossos desafetos, para que eles nos perdoem, para que eles aprendam a nos amar, e por nossos sentimentos semelhantes em direção a eles. Vamos mentalizar todos os nomes que vocês escreveram aí neste momento, todas as pessoas que pediram preces, orações, por todos aqueles que estão necessitados de sentir a presença do Cristo em suas vidas. E vamos pedir humildemente a Deus por nós, para que sejamos cada vez mais focados no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, na evolução moral e espiritual, para que vamos dar o foco importante, claro, à vida material, mas que a gente saiba dar esse foco maior às questões de vida espiritual. E pedimos finalmente pela nossa água, para que seja recebida esse campo propício, para que ela receba vibrações de amor, de saúde, curativas física e espiritualmente. Que os nossos mentores recebam a nossa gratidão e o nosso amor nesse momento, e que nós todos possamos ter uma noite de paz. Se Deus quiser e permitir, a gente se vê no próximo Evangelho daqui a 15 dias. Que Deus abençoe a todos, Jesus proteja, assim seja.
Graças a Deus.